Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, para começar, já aviso a vocês que esse vídeo não é uma indicação de investimento. Vou nada mais do que pegar o relatório gerencial do IRDM11 e em cima dele fazer algumas conclusões que às vezes eu posso até estar errado. Mas é muito interessante o que tem nesse relatório, o que ele diz para a gente. Vamos lá, começar aqui. Eu vou pelo site do Status Invest para mostrar para vocês aqui que a cotação atual, que está R$ 89,13, nas últimas 52 semanas, a mínima foi 88. Então, ele está perto da mínima. E se a gente olhar no intervalo de 5 anos, o gráfico, demora um pouco aqui para dar uma carregada, mas enquanto ele está carregando, vocês vão ver que ele está muito longe da máxima, 111,52, e está... Não quer carregar o gráfico de 5 anos. Carregou. A máxima que já chegou a R$ 153, mas ele está na mínima aqui que ele já teve aqui em 2018, 86, 87, essa mínima. Mas eu quero que observar o seguinte, esqueçam após a pandemia, que a gente teve um descontrole de inflação. Antes da pandemia, esse fundo era negociado abaixo de R$100, onde a gente estava com a inflação controlada. Caso a gente tenha uma inflação controlada, talvez ele não volte a subir tanto, tá, gente? Quanto o pessoal acha que ele sobe. Aqui, ó, período em que a Selic era em torno de 7%, ele ficava nessa cotação. Então, a Selic caía a uns 10%, eu não acredito numa alta muito grande nele, não, até porque os rendimentos dele dependem muito da valorização dos fundos imobiliários. Só para a gente terminar, atualmente o PVP dele está 0,97, não está tão descontado assim em cima do seu valor patrimonial. O último provento foi um dividend yield de 1,03%, menos do que 100% do CDI. Olhando aqui, o relatório em si, eles falam que dessa remuneração de 94 centavos, representando 107% do CDI, eu acho que é menos de 100% do CDI, eu calculo diferente, mas eles estão botando questão do imposto de renda, mas apresentou o impacto na atual, o IPCA utilizado foi 0,53, indicando, e a inflação está mais ou menos, a próxima inflação, a de fevereiro, vai ser mais alta, então deve melhorar o dividendo lá em abril, não agora em março, deve melhorar um pouquinho o dividendo, devido à inflação. Vamos dar uma olhada nos ativos que ele tem na carteira. Esses aqui são os ativos que ele tem na carteira de CRIs. Se você for ver, ele tem muita... Isso aqui é 5% do patrimônio está no Tesouro Selic. É a maior posição. Então, as posições são muito pequenas para cada um. Está bem diluído de modo geral. Mas a gente vê aqui alguns CRIs high grades, como esse aqui, ó, da DASA, IPCA mais 7. O da DASA, se eu não me engano, é de um fundo imobiliário, só que agora me fugiu qual é o fundo imobiliário. E ao mesmo tempo tem esse outro aqui, que é mais high yield, IPCA mais 10. Então ele fica mais ou menos alternando entre high yields, IPCA mais 9, e high grades, que tem umas taxas menores. Mas tem bastante, e com isso, por isso ele é classificado como middle risk, porque tem CRIs de tanto mais tranquilos quanto menos tranquilos, com as taxas mais altas. Eles giram muito a carteira está grande, são 2 bilhões e 400 milhões só de CRIs, e eles têm aqui 160 milhões de FIIs que eles chamam de FIIs renda fixa, que são FIIs que, que eles investem para ter renda, não para girar. É o ERCR, EDFI, FI Jaive Porto Seguro, ERCR, XPHT11, são que eles não querem girar, e aqui são os fundos imobiliários que ele tem na carteira que ele gira. A maior posição dele é o DEVA11, a um preço médio de R$ 101, DEVA11 está na faixa de 90 hoje, RBRY é a segunda maior posição, a um preço de R$ 98, e o HCTR11 eles estão a R$ 119 e diminuiu a posição, né? Está só com 1,43% do patrimônio, eles devem ter vendido
Já já a gente vai mostrar isso para vocês. E eles têm TOR de 11 na carteira, preço médio de R$10, está com um prejuízo de 50% nele aqui, atualmente. Esses são, a carteira dele está 67,36% em CRIs, 22,78% em fundos imobiliários que giram, 5,12% está em caixa e 4,74% em fundos imobiliários que não giram. 59% da carteira é IPCA, 22% da carteira não tem nenhum indexador, que são os fundos imobiliários, 11,94% é CDI e o caixa está rendendo Selic. O prêmio da carteira é IPCA mais 8, CDI mais 5,37. As movimentações do mês, eles compraram muitos CRIs, desse grupo 100 é considerado high yield. Esse OBA venderam, ele é high grade, então ele vendeu high yield e comprou vendeu high grade e comprou só high yields. E nos fundos imobiliários, você pode ver que ele só vendeu fundo imobiliário. Vendeu DEVA 11 a R$89, o preço médio dele era 100, né, gente? Teve prejuízo. Vendeu, olha aqui, ó, vendeu HCTR11. Vendeu 5 milhões de HCTR11 ao preço médio de 99, antes da queda, né? A HCTR11 agora está 80, né? Agora não lembro o preço da HCTR11, mas vendeu antes da queda e vendeu também KNSC. Por que ele vendeu tanto fundo imobiliário? Vendeu também o RPR11. Por que ele vendeu tanto fundo imobiliário? Para poder comprar CRI. Como é que ele ia ter dinheiro para fazer essas compras aqui se não tivesse essas vendas? Aí, eventos adicionais que ocorreram no mês. CRI Pernambuco 1 e 2. Durante o mês de janeiro foi aprovada a aceleração da amortização. Isso se deve ao fato da operação ter apresentado performance de obras de unidade superior ao esperado. Ótimo. O CRI Tavas foi aprovada a compra da empresa Travas Tecnologia Blue Ground, com alteração do controle da devedora em um item do vencimento antecipado. Trocou o devedor e o CRI BR Distribuidor cumpre informar que o pagamento de juros e amortização em questão de janeiro foi pago integralmente e dentro do prazo estabelecido. Então, tudo andando normalzinho entre os CRIs. Olhando o resultado do fundo, para a gente ver se vai melhorar o provento, em dezembro foi 27 milhões, em janeiro foi 30 milhões. Subiu o resultado. Por que subiu o resultado? Porque os juros aumentou. A correção monetária está na mesma linha e deve manter essa mesma linha. Eles poderiam ter tido um resultado melhor, mas eles venderam HCTR no prejuízo, então tiveram esse prejuízo de 1.900.000. Aí, talvez no próximo, se eles não fizerem mais vendas, talvez eles tenham até um bom resultado. Melhore os resultados com fundos imobiliários e acaba distribuindo um dividendo melhor que esse de 94 centavos. Acredito eu que possa vir aí, pelo menos 94 centavos de novo, já que o IPCA de referência é bem parecido. Pessoal, IRDM11, fundo imobiliário, que realmente a gestão faz um bom trabalho na manutenção, vendeu HCTR11, daí já tira, vendeu bastante, mas ele ainda tem HCTR11 na carteira, mas vendeu, pode ter sido uma das coisas que ajudou o fundo a uma pressão vendedora e acaba ajudando o fundo a cair um pouco no mercado. Então pode ter sido isso e é as conclusões que a gente chega. Ele provavelmente vai repetir o próximo provento. Se ele não fizer muitas movimentações de fundos imobiliários que gerem prejuízo, pode até melhorar esses proventos. E porque o IPCA de referência agora vai ser o de janeiro, que foi um pouquinho maior que de dezembro, mas pouca coisa. Um foi 0,54, outro foi 0,55. Quando for para utilizar o IPCA de fevereiro, que deve vir alto, ainda não sabemos quanto é, saiu só a prévia, deve vir acima de 0,80,
aí sim ele vai voltar a pagar dividendos acima de R$1, é o que eu acredito. Tá certo, pessoal? Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal.